Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que procurar terapia e por que não ter medo, de procurar terapia. Muitas pessoas, às vezes, elas estão precisando de ajuda, estão com dificuldade, mas têm medo de ir ao psicólogo, de procurar uma terapia, porque elas têm medo de serem consideradas loucas, né? Isso é um mito antigo, uma coisa antiga ainda, mas muita gente ainda tem essa ideia na cabeça, esse preconceito. E de onde que vem esse preconceito, né? Se a gente for pegar um pouquinho na história de como as pessoas ditas loucas eram tratadas, realmente as pessoas tinham muito medo de ser consideradas loucas, né? Porque quando as pessoas eram, numa cidade, num lugar considerada louca, ela era internada e aí ela perdia completamente o contato com outras pessoas. Eram levadas para manicômios, que tinham tratamentos terríveis, né? Naquela época não existia tratamento, medicamentos, então o tratamento era tortura, era o tratamento moral. Essa é uma história longa que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas eu já deixo aí uma dica de leitura, que é o Holocausto Brasileiro, que é da Daniela Arbex, que é um livro que conta um pouquinho dessa história de como, muitas pessoas, principalmente nos manicômios de Barbacena, foram mortas aqui em Minas Gerais, foram mortas devido a esses tratamentos terríveis que eram dados, e às vezes até propositalmente mesmo. Existe até um comércio aí de cadáveres dessas pessoas que eram levadas para esses manicômios, elas morriam, perdiam contato com a família, e aí esses manicômios vendiam esses corpos para as faculdades de medicina. Você pode ir lá, vai ter essa história toda lá nesse livro. Mas então, daí ficou esse medo que as pessoas têm. Se eu for um psicólogo, se eu procurar uma ajuda, se eu procurar um médico, se eu for um psiquiatra, eu sou considerada louca, então não procuro ajuda. E de lá para cá, algumas coisas, muita coisa mudou. Lógico que ainda a gente tem, que ter a luta antimanicomial, porque ainda a gente tem certos abusos que são considerados realmente nas pessoas que têm transtornos mentais mais graves, alguns abusos, faltas de direitos humanos, faltas em relação a direitos humanos são cometidas ainda, por isso que a gente tem que se informar sobre isso, mas nesses transtornos mentais mais graves, a gente tem que ter atenção a isso enquanto sociedade. Mas aí muitas pessoas que às vezes têm um transtorno mental leve, moderado, tá com ansiedade, tá com a depressão, ela tem medo de procurar ajuda por ser taxada como louca. Mas a terapia não é, as pessoas que têm transtornos mentais mais graves, elas precisam também de acompanhamento, psicológico, psiquiátrico, mas a terapia não é só para pessoas que têm transtornos mentais graves. Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai precisar, de trabalhar um pouquinho nossas questões internas. Por quê? Eu estava conversando um dia, atendendo um paciente um dia, e ele disse a seguinte frase que eu achei interessante. Ele falou: olha, eu estou passando por problemas e tal, mas acho que 99% é relacionado aos outros. E tal, não tem a ver comigo. E aí eu falei: mas pois bem, aqui na terapia nós estamos para trabalhar esse 1% que você aí você não disse, mas que está relacionado a você, já que 99% dos seus problemas está relacionado aos outros. E enquanto isso a gente não tem muito mais controle, a gente não pode mudar o outro. Agora esse 1% aí que está relacionado a você, na terapia a gente pode lidar com ele. E é justamente esse 1% que a gente deixa para debaixo do tapete. É esse 1% que a gente não entende muito bem, Desde pequeno a gente aprende um pouquinho nos conhecer, nos ver através do outro. Então o outro, de certa forma, é um espelho do qual a gente se olha, mas é um espelho um pouco distorcido, Por isso que a terapia ajuda muito quando a gente vai para a terapia, onde a gente começa a olhar um pouco para dentro, cuidar um pouco desse 1% que diz respeito da gente. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa felicidade está condicionada ao outro. Se o outro tem que mudar, o outro tem que fazer isso. E a gente esquece que tem uma parte que é responsabilidade nossa. E é a única parte que a gente pode mudar, que a gente pode transformar e que a gente pode melhorar, E aí justamente a gente fica, às vezes nessa condição de colocar a gente nesse papel de vítima, de que a gente não tem muito controle sobre a nossa vida. E o papel da terapia é justamente esse, é fazer com que a gente se responsabilize pelas nossas questões, e entenda que aquilo que diz respeito a nós podemos mudar, nós podemos transformar. Então a terapia vai cuidar desse 1%, e que faz muita diferença. Quando você trabalha as suas questões internas, muitas formas distorcidas que a gente tem de enxergar a vida, de ver as coisas, quando a gente trabalha, erros que a gente está sempre repetindo e a gente não se dá conta. Então na terapia a gente vai trabalhando essas questões. E por quê? Mas como? O que tem diferente nessa terapia? O que é isso? Será que o terapeuta vai pôr a mão e você vai ser curado?
não é esse o processo, né? É o que a gente chama de cura pela fala. Você fala, mas eu posso conversar com um amigo, eu posso desabafar com um colega e tal, mas por que na terapia? Por que eu vou pagar? Né? Tem a questão do valor também, para conversar com alguém. Que diferença isso vai fazer? É que o que muitas vezes acontece quando você conversa com um amigo, você fala com um parente, geralmente as pessoas não escutam, né? Quando você está conversando com um amigo, já reparou que a pessoa está esperando ali já a vez dela falar, e aí ela não está nem te escutando, ela está pensando na história dela, e aí você fala, ela já fala, eu passei por isso também. A gente chama um pouco de empatia, né? O outro logo quer se colocar na sua história. O terapeuta, né, ele é formado, ele estuda justamente para ele não criar essa relação de que quando você está falando, ele está ali pensando nas questões dele. Não, ele está com atenção, né, focada naquilo que você está falando. É uma atenção que o Freud vai dizer que é uma atenção flutuante, porque ele está focado também, não é exatamente na letra por letra, palavra por palavra que você está dizendo, mas no sentido daquilo que você está dizendo. Porque é isso, às vezes a gente fala muita coisa, mas a gente não presta atenção no sentido, no objetivo, na intenção da nossa fala. Então, o terapeuta, ali, durante na terapia, quando você fala, ele está ouvindo isso, ele quer saber qual que é o sentido, o que está por trás daquela fala, e que muitas vezes o paciente não dá conta. E o terapeuta, através de interrogações, né, de interpretações, né, de pontuações ali, ele vai fazer você um pouco tentar entender, você ouvir o que está por trás do que você está dizendo. E isso é altamente esclarecedor. Isso faz uma mudança tremenda na vida da gente. Quando a gente vai dando conta, né, desses sentidos daquilo que a gente diz, daquilo que a gente faz, desses sintomas que a gente apresenta, né? Então é isso que vai fazendo a mudança, é isso que vai fazendo o que a gente chama de retificação subjetiva, né? Que nada mais é do que justamente dar conta disso, desse sentido do que se fala. E quando a gente entende um pouco, né, aquilo que a gente está falando, as intenções que estão por trás, né, da nossa fala, dos nossos desejos, quando a gente consegue entender isso, às vezes a gente consegue fazer pequenas mudanças, mas que fazem grandes diferenças na nossa vida. Por isso que é importante fazer a terapia, né? Em vez de quem faz terapia ser louco, né? Pelo contrário, a gente está trabalhando as nossas loucuras internas, né? As nossas visões distorcidas da vida, de nós mesmos, né? A gente vai corrigindo isso, a gente vai retificando isso e vai tendo uma visão muito melhor. E vamos nos colocando diante da vida de uma forma muito melhor, muito mais tranquila, muito mais saudável, e vamos tendo qualidade de vida, né? Por isso que a terapia, ela é para todos, né? Toda aquela pessoa. Quanto mais cedo a gente começasse, né, a um pouquinho entender a nossa história de vida, né, a entender esse sentido, nosso desejo, do que a gente quer, né, para onde que a gente quer ir na vida, por que a gente está decidindo o que a gente está decidindo, e às vezes a gente faz isso sem tomar consciência, a gente tem muito mais qualidade de vida. Então esse é o objetivo, né, da análise. A gente começar a responsabilizarmos um pouco mais sobre a nossa vida, cuidar mais desse 1%, que às vezes a gente está, né, preocupando com esses 99% que a gente não tem controle nenhum em relação ao outro, e deixando esse 1% que tem tudo a ver com a gente de lado. Então pense nisso. Essa é a nossa dica de hoje.